Olá a todos, sejam bem-vindos ao Descobertas. Eu sou o Bruno Monteiro, desde criança que vejo, sinto e ouço pessoas que partilham. O Descobertas é um podcast inteiramente dedicado ao desenvolvimento espiritual, ao amor e autoconhecimento. Aqui irão ouvir sessões espíritas na íntegra, conversas com terapeutas e muita partilha. Caso gostem, não se esqueçam de deixar o vosso like, partilhar com os vossos amigos e familiares e de comentar o que sentiram. Antes do episódio começar, eu tenho um recado para ti. Gostarias de estar presente numa sessão de grupo? Então prepara-te, porque setembro vem já aí. Dia 9 de setembro irei estar na Feira de Bem-Estar e Saúde, no espaço Inatel, pelas 10h30 da manhã, para realizar a maior sessão de grupo alguma vez realizada. O espaço tem capacidade para 400 pessoas e para entrares só precisas do teu bilhete. Consegues obtê-lo através do site www.feiraalternativa.pt. Para além desta data, dia 12 de setembro, irei estar no Espaço da Sofia Esotérica, na zona do Infantado, em Loures, para não uma, mas sim 2 sessões de grupo com Val Hood. Val é uma médium inglesa que vive na Austrália, onde dedica a sua vida a ensinar as pessoas a lidarem com a sua mediunidade. Após alguns anos de estar afastada de casa, Val decide fazer uma turnê e voltar à Inglaterra para realizar algumas sessões. Visto estar tão pertinho, decidiu dar um salto a Lisboa para que possamos trabalhar juntos. Será um evento de uma vez na vida. 2 médiums, de nacionalidades diferentes, a entregarem mensagens de quem aparece para comunicar. As sessões irão ocorrer às 2 e às 7 da tarde. Para mais informações, contactar o Espaço da Sofia Esotérica 928 134 210. 928 134 210. Olá pessoas, hoje tenho como minha convidada a pessoa que me pariu, portanto a minha mãe, que é a primeira vez que vem aqui, quer dizer, já não é a primeira vez porque no episódio especial na altura do meu aniversário ela falou, deu todo um testemunho que me fez chorar por cada poro do meu corpo, mas no entanto é a primeira vez que ela vem aqui. E agora a minha mãe está a perguntar, portanto, porquê é que eu vim cá, não é? Mais ou menos. Mais ou menos, ok. Para já queres-te apresentar às pessoas, portanto, como é que tu te chamas? Maria Filomena. Não vais dizer o nome todo, mulher, não vais dizer o nome todo, não vais dizer o BI nem nada, portanto, é Maria Filomena, ok. E as pessoas, mas também és conhecida como? Mena. Mena. Ok, olha, vamos já mostrar assim, porque isto que vocês vão ouvir eu lido com isto desde o momento, desde 2018, que foi quando eu saí de casa. Mãe, tu tens que aproximar um bocadinho o telefone, só mesmo para o microfone, para as pessoas ouvirem. Ok. Ai, linda, maravilhosa, meu Deus, linda. Ok. Então, olha, eu convido-te aqui, mas tu não sabes o porquê, não sabes o que é que vamos falar, não Não sabes faço nada. ideia. Pois claro. Ok, então isto é o seguinte. Tu recentemente estiveste doente e tiveste um mês internado no hospital, Muito bem. onde basicamente o que se passou foi uma úlcera rebentou, a úlcera do estômago, e já estavas com sangue, andaste 2 ou 3 dias a aguentar com dores, e depois, no dia do meu aniversário, então foste para o hospital porque já não estavas a aguentar e tiveste que ter 2 cirurgias de urgência, correto? Correto. Eu mesmo, sabendo que a morte não existe, hum, eu temi o pior. Eu temi ficar sem ti. Foi? E que se há pessoa que eu sempre me senti amado e aceite e acolhido, mesmo nas minhas perfeições ou imperfeições, foste tu. E, Obrigada. e eu não estava, nem estou, apesar de fazer o que eu faço, não estou preparado para um dia a minha mãe ir embora. Pois. Então, Não quero ainda. não queres ir ainda? Adoro, ok. Não. Porque isto aqui é quando tu quiseres ir. Pois. Ok, está bem. Ok, adoro. Pronto, e então, o que é que o filho preparou para ti? Ahm, anda a circular aí na internet umas 7 perguntas que o título é o seguinte: Perguntas para se fazer à mãe antes que seja tarde demais.
E eu Oh, quero fazer estas perguntas contigo, se tu concordares. vê lá o que é que vai sair daí. Olha, Não são coisas ordinárias, não há nenhuma não, ordinária. Não. Então está a pensar em irmos hum, a cada uma das perguntas e falar sobre elas. Portanto, de alguma forma, fazer-te falar e também com que as pessoas te consigam ouvir, não é? Porque há tá muito, lá. sabes que não falares baixo, sabes? Há muitas pessoas que perguntam sobre ti. Quem é a mãe É do Bruno? Quem é a mãe do Bruno? Quem é a mãe do Bruno? E então é a uma altura espécie de. de extinção. É uma espécie em vias de extinção. Ok, Pois, ok. Olha, então posso começar as perguntas? vê lá. Ok. Acho que eu tenho resposta para ela. Tens. Tu tens respostas para todas as perguntas aqui. Tudo bem. Então, a primeira pergunta é: qual é a tua lembrança mais feliz de nós os dois? Tenho várias. Nós éramos fora do normal quando eras pequenito. Íamos à piscina do Campo Grande. Que eu quase ia morrendo afogado. Pois era. Basicamente o que se passou foi, isto para quem está a ouvir, nós íamos muito à piscina do Campo Grande. Antes, que agora já não existe. E o que se Ah, passou, não. não, agora não existe. E o que que eu saiba, acho que fecharam. E o que se passou foi, eu era pequenino e eu não vi que eu estava a chegar à piscina. Até eu caí dentro da piscina e fiquei sentado no chão, E a água foi. dentro d'água, todo eu coberto em água, ali literalmente. Ok, então percebi o que é que se passou. Até que alguém me puxou para cima, acho que foi a prima, se não estou em erro. Ahm, Pronto, mas qual é que é a lembrança mais feliz que tu tens? Ou das? Filho, tenho várias, mas agora não me recordo. Quando eras teus anitos, quando íamos à praia, Ok. eras muito fofinho. Ok. E agora, esta pergunta é. Eu vou-te ler a próxima pergunta e podemos ir por duas vias aqui. A próxima pergunta é: como é que foi o primeiro ano de maternidade para ti? Podes responder como é que foi mesmo o teu primeiro ano, portanto, com a Susana, ou então podes dizer como é que foi o nosso, portanto, o primeiro ano de maternidade comigo. Depois, pela Susana, andava toda inchada. Ok, Eu era a maior, hein? ok, Tinha uma menina muito muito fofinha. ok. E era a maior deu. Ninguém E, fazia ok. contigo. Mas espera, mas isto em camarote, não é? Portanto, Também era depois. ok. Mas como é que era? Portanto, porque eu sei que a minha mãe, isto só para vocês terem noção, eu quando estudei representação, a minha mãe foi ver espetáculos meus. Só que a minha mãe é aquele tipo de pessoa que vai ao espetáculo, rouba as folhas de sala, não, ela rouba mais folhas de sala, enfia tudo no bolso e depois espera que mais tarde falem do filho para ela, toma, mostrar assim uma. Portanto, acredito que tu, com a Susana, fizeste mais ou menos o mesmo. Não roubaste folhas de É, claro. sala, mas. Não foi bem igual, mas foi parecido. Ok. É que no caso do poder um tinha sempre o excelente. Exatamente, ok. Então, mas e como é que foi mesmo? Porque o primeiro ano da maternidade a vida mudou drasticamente, não é? Para ti, portanto, Sim. como é que foi? Como é que tu eras antes e depois da Susana? É, era. Tinha uma boneca viva, pronto. Tu trabalhavas Pois. e Era trabalhavas no cabeleireiro, não era? muito bem. Ok. Era Trabalhavas no, uma boneca viva. ok. Trabalhavas no cabeleireiro e depois então a Susana nasceu e tiveste que dedicar a tua vida a mãe a Não, tempo inteiro. foi. Mas foi passado 4 anos. Ok. Contigo. Depois veio a Mana. A Filona super desde que nasceu. Passamos para ti. Tu eras um menino fofinho. Ok. Cabelo assim. Olha, podes contar às pessoas como é a tal história de eu ter sido raptado? Meu Deus. Estou que nem pó. Não, porque eu chego a contar essa história às pessoas, mas agora quero que sejas tu, porque esse foi no meu primeiro ano de maternidade, não é?
Portanto, Primeiro dia ao segundo, mas primeiro dia, pois, temos aqui o cenário. Portanto, o cenário é maternidade ao Alfredo da Costa, correto? correto. Ok. Então, o que é que se passou? Aí uma senhora que o filho tinha nascido morto ou morreu à nascença, ou uma coisa qualquer. E ela não aceitou. E aquilo na enfermaria, quando iam à casa de banho, havia uma que só oferecia para tomar conta dos bebés. Enquanto as outras, duas ou três, iam à casa de banho. E depois trocavam. Iam as outras, estavam cá. Então ela, quando eu saí, pegou em ti. E então foi à sala de visitas. O bebê como se fosse dela. E a mostrar às pessoas que eram muito lindas, todas algumas fotos. Depois é que contaram. Eu cheguei da casa de banho, que é do menino. Não havia menino em lado nenhum. Pronto, Aí roubaram o teu ela filho. saiu para ali, saiu para ali, saiu para aqui. Entretanto, foi a hora de visita dos pais chegarem. O teu pai foi à tua procura. Estava ela toda entusiasmada a olhar, a rir, a mexer no queixinho. Nhinhinha, nhinhinha. Eu disse, olha, eu fui à casa de banho quando o menino não estava aqui. Depois o teu pai lá foi, falou com as pessoas, tirou o bebê e pronto, e ela ficou suspeitada, mas não foi resistente Mas nem grande coisa. e como é que tu sentes? Como é que tu sentes essa mulher? Tu sentes pena por essa mulher? Sentes Senti, raiva? senti. Passas... Não, não, senti pena. Ela Ela não ela não tinha fez pelo aceito. mal, não é? Não, ela não tinha aceito. Queria mostrar o bebê como, pois era de rocinho. Ela era uma pessoa russa, branquita, e então tinha tudo a indicar que ela não foi escolher nenhum com o cabelo preto. Ela tinha cabelo encaracolado ou um bocado assim qualquer. Por sempre que Era, por sempre que eu penso, eu só penso cabelo encaracolado, que giro. tinha aquela coisa assim meio russa, Ok, pronto, olha. nova. Mas foi Ok. assim, um momento de susto que eu, nessa altura, ouvi falar bastante rápido na Sim, sim. maternidade. Isto nos anos 90, atenção. Depois. E Ok. então, foi assim. Olha, agora, terceira pergunta. Estás-te a portar muito bem, atenção. Terceira pergunta. Existe alguma história da nossa família que tu mantiveste segredo? Não, minha vida é um livro aberto. Eu acho que o único, por exemplo, Minha mãe teve eu não fiz segredo. pergunta nenhuma, eu não fiz pergunta, não fui eu que criei perguntas nenhumas, as perguntas já estão assim, mas olhando para trás, portanto, existe alguma história da nossa família que tu mantiveste segredo? Não foste tecnicamente tu que mantiveste segredo, mas houve um segredo na qual te mantiveram a ti a informação sobre o teu pai. Foi isso que eu ia dizer. Eu não tive segredo nenhum que não pudesse contar, mas porque a minha mãe já tinha segredos que nunca contou. Ok. E eu senti-me prejudicada e então foi uma coisa que eu nunca guardei. Então, e queres contar às pessoas o que segredo é esse do pai? Ah, tem que ser. Se quiseres. Pois já não está cá. Sempre quis conhecer porque tinha o cabelo de cenoura. Ok. Então, Não pronto, posso para dizer. contextualizar, pronto. A minha mãe nunca conheceu o pai biológico, mas ela nunca soube disto. Ela só soube disto aos 10 anos. Aparentemente, o meu avô, o pai biológico da minha mãe, conheceu a minha avó, envolveram-se e a minha avó teve alguns abortos. Porque aparentemente descobriu-se que o meu avô biológico tinha outra família. Portanto, isto nós estamos nos anos 50. E fazer abortos nos anos 50, ahm, era muito problemático. E então, como a minha avó decidiu seguir com a gravidez, porque ela já estava a sofrer imenso, então ele foi-se embora. E a minha mãe só descobriu isto anos mais tarde, quando a minha avó já estava casada com um homem que ela achava que era o pai, mas era o padrasto. E foi ele que deu o nome Monteiro. Portanto, eu sou Monteiro graças a esse senhor, ao teu padrasto. Ahm, como é que a pequena Filomena, que se não me engano, de 10 anos, lidou? Porque eu sempre pensei isto, mãe. Porque quando eu ouvi a história era, estavas tu na sala com a tua família e com a mãe do teu padrasto.
Uhum. E foi ela que, no meio da discussão, virou-se e disse, decidiu revelar o que não eras filha, não era? Não era fácil, naquela altura, um homem casar com uma mulher com uma filha. E eu, espera aí, com a filha. Eu tomei um bocado de atenção à conversa, mas sempre na esperança que a minha mãe um dia me No momento em que estamos a sentasse. falar isto, temos um bebê a chorar, portanto, é muito interessante. E a minha É, questão não, é, como é que tu te sentiste? Tu lembras como é que tu te sentiste no momento em que isso veio lá de cima? enganada, enganada, enganada. Afinal, os pais vinham do Brasil, mas é tudo mentira. Ah, sim, porque a avó dizia isso, não é? A avó dizia que os pais vinham do Brasil. E eu, pronto. Ok, E é assim, pronto. Olha, quarta pergunta. Qual foi a melhor coisa que eu já fiz por ti? olha, olha, várias coisas. Uma vez no hospital com a cadeira de rodas contra uma porta, passada 8 dias ainda me doía as costelas, mas está tudo bem. Homem, é a melhor coisa, não é pior. Essa não foi a pior. Foi engraçado. Ir Ok. entrar no elevador com a porta fechada. Contextualização. Nós temos sempre que contextualizar aqui as coisas. A minha mãe, isto foi em quê? Em 2000 e... Ah, 2000 e Foi troca o passo. foi antes de 2010. Então a cena foi a minha mãe foi para o hospital com o início de broncopneumonia. E elas, isto em Vila Franca de Xira já, não tinha hospital. E a minha mãe estava sentada na cadeira de rodas, lá do Mas eu hospital acho que lhe deram, e que a eu maneira fiquei responsável por tomar conta da cadeira. Então, eu andava para a frente, eu andava para trás, eu andava para a frente, eu andava para trás. Na altura que eu ando para a frente com ela, chamam-me, eu olho para trás, sou isso. Até eu olho e é a minha mãe que se está a espetar. Portanto, a minha mãe, quase inconsciente, numa cadeira de rodas, a espetar-se contra uma parede. Portanto, foi foi só engraçado. isto. Mas pronto. Mas vá, qual foi a melhor coisa que eu já fiz por ti? Quando ficámos sozinhos, comíamos massa com massa e fazíamos uma festa. Ok. Eu recordo isso Estás muita vez. estás a falar na altura em que, por eventualidades da vida, o pai saiu de casa, então eventualmente só ficámos os dois. Foi. E tu hoje olha, como é que tu olhas para isso? Olhas com. Estás a falar de 2009. Olhas para essa altura má, ou tipo com dor, ou doeu, não é? Não, Mas ou, eu vou ser sincera. Acho que eu tinha que passar por isto. muito bem. Ok, ok. Uau, Uau, ok. uau. Isto é uma vitória, porque a minha mãe, a minha mãe é muito, a nível dos rancor, é muito rancorosa. Depois, só o facto de ela Pois. estar a dizer isto é uma vitória. Sabes que eu olho para isso também como foi das melhores coisas que nós tivemos os dois. Era Mesmo divertidíssimo, a gente uma carga grande com massa dificuldade, gorda. foi uma grande dificuldade, nós os dois aí nessa casa, abandonados, tribunais, tribunais, tribunais. Mas isto é só o facto de que foi mal, foi uma época difícil, mas nós conseguimos lidar com isto. E nós Foi. divertíamos imenso. E uma das memórias que eu tenho tuas é na altura em que tu estava a fazer o teu aniversário, em maio, porque a Hum, minha mãe é taurina, e então tu chegaste a casa e eu, como não tinha dinheiro para comprar um bolo, fui comprar uns canelones de espinafres, pus lá as foi, velas foi. e cantei-te os parabéns. Viu? E isto só prova que nós não precisamos de bolo, o que importa aqui é a intenção das coisas. Nós éramos só os Foi. dois, mas divertíamos tanto. Eu gostava tanto de ir-te buscar ao trabalho, que era ao lado de casa, ir contigo para outro trabalho. Gostava de ir contigo porque nós depois tivemos de depender da Caritas. Não é segredo nenhum, foi onde nós comemos o melhor arroz com bichos na altura, portanto, maravilhoso, e onde de alguma forma o que eu sinto é, eu gostava muito de ir lá contigo, porque nós íamos lá e depois nós voltávamos. Se te lembras dessas histórias? Lembro, filho. Olha, mas pronto. Pronto, olha, gostei. Acho que e também, acima de tudo, é muito bom tu estás a conseguir falar hoje sobre isso, mas com com paz no coração, acima de tudo. Sim, Bem, sim. Tinha que ser. tinha que ser. Ok. Uhum. Quinta pergunta. Existe algo que sempre quiseste fazer, mas ainda não tiveste a oportunidade de o fazer? Tirar a carta. Ok. Chumbei logo.
na quarta pergunta dos animais Pumba. Mas tu estavas a retirar a carta na altura por causa da É que a Susana. Susana queria ver o mar. Ok, ok. E eu queria levá-la a ver o mar, automaticamente. Isto já na altura em que ela estava quase a partir. Depois ainda tentei ir umas vezes depois dela partir, mas Já já não era não, a mesma já não era coisa. uma coisa. Ok, ok. Pronto. Então, ok. E tu arrependes disso? Não, também tinha que ser. Ok, ok, ok. Uau, ok, muito interessante. Estou surpreendido contigo, estou mesmo surpreendido contigo com esta nossa conversa. É assim. Olha, agora, sexta pergunta. Quais foram as melhores e piores partes de envelhecer? Uau! My God! Foi quando comecei a ver cabelos brancos. Mas é a Quando pior ou a comecei melhor? a pior. Pois, Não, já sabia que ia começar ainda, pelas piores. ainda não me habituei muito bem a este neve que me apareceu na cabeça. Há neve te aparecendo na cabeça. Ok, A neve, porque eu aqui no mundão, ok, ok. a melhor Tu coisa. tens de perceber que, tens de pensar que não é neve, é pureza. Então, É pureza, é luz, a sabedoria, eu é sei, sabedoria. Exatamente. é isso mesmo. Bem, a melhor. Mas sabe, mas a pior é quando eu falo e ninguém me escuta. Oh, valha-me Deus, Essa é a pior. essa é a pior. Ok. Dá uma sensação que estou a falar noutra língua. Mas tu às Já não, vezes, o que acontece é que tu tens problemas de audição e que agora está ótimo. Pronto, tu vieste ao hospital arranjada. Mas a questão é, muitas das vezes tu estás a falar, mas falas assim tão baixinho que ninguém consegue não, perceber o que é que estás a dizer. porque não tive um E filho muito depois, e tarde. desculpa lá, se é para falar, agora a gente dá a cara, a gente fala tudo. Em Pois, 31 anos da minha existência, ontem ou anteontem, foi a primeira vez, Maria Filomena, que eu ouvi tu dizer a seguinte frase: Desculpa, podes repetir, que não ouvi. Quando a minha mãe foi. nunca o fez. Tu sempre que não percebias alguma coisa, só dizias: Falava-me e apanhava alguma palavra. Ah, tá. Percebes alguma coisa? Não. Então, mas porque tu não percebes porque é que não dizes? Ah, não quero, não quero. Não quero. Ah, tá. Já sabia, quando era o ataque, a pessoa percebeu. Foi. Ok. Vá, mas as melhores, vá, e quais são as melhores partes de envelhecer? A minha parte, não, Ai, é a experiência da vida. ok. Estava a ver que não sei, nem, já estou a envelhecer, mas não estou a perceber ainda qual é que é o lado bom disto. Não, é a experiência que a pessoa olha para trás e viveu. Ok. Mas acima de tudo, tu Valeu a estás pena. a curar, é isso que eu ia dizer, portanto, tu estás arrependida por alguma coisa do passado, Não, mas estás a não, começar a curar agora a dor, porque tu sim, tinhas sim, muita sim. dor pelo passado. Sim, tinha muita dor, muita mágoa, muita revolta. E parece quase um milagre, mas tal do assunto como naturalidade mesmo. É uma vitória É uma vitória, é mesmo uma para vitória. mim. Agora, a última pergunta. Quando for a altura de partires, o que é que tu queres que eu me lembre sempre? Da mãe que tiveste não havia outra, não havia aquelas palhaçadas, desculpa lá, mas eu sou peça única. E vais precisar de lembrar de mim. Sempre. Ahm, eu estou muito grato. Sabes que até aos 18 anos, isto agora voltando à segunda pergunta, até no momento em que eu descobri que tinha sido raptado, eu até aos 18 anos andei a perguntar aos meus pais, ou pelo menos à minha mãe, a dizer: pá, vá lá, admite lá, foram vocês que me raptaram, porque assim tudo faz sentido. Porque parece que não me identifico com vocês, me identifico com esta família, o que está a passar, não é? Agora deixa-me fazer duas extra perguntas. São sete perguntas, mas agora sim tenho que fazer duas extra.
Consegues explicar às pessoas como é que foi o saber que o teu filho não gosta de mulheres, mas sim de homens? E como é que foi o saber isso e como é que tu sentes com isso? Hoje em dia, para mim, deixa ser feliz, está tudo bem. Mas na altura que eu estava no trabalho, e uns amiguitos chatearam-se contigo, se não me engano. E depois eu estava a trabalhar e eles disseram. Eu achei, nem foi admirada, nem revoltada, nem nada disso. Apenas pensei nas pessoas más que não compreendem esse lado, que só sabem criticar e fazer e acontecer. Foi isso que eu. Mas, e tu percebes a minha ansiedade em querer contar às pessoas, até ao pai, ou tu sentes que era melhor não saber? Não, não, foi assim uma coisa de surpresa, mas porque se tivesse a tua independência, eu não sabia bem a reação que ele ia ter e não havia problema nenhum, mas como ainda estava cá em casa, o meu receio foi que ele se zangasse e pusesse os pés na parede, pronto, como se costuma dizer, Ok. Se fosse embora. pois, Ok, ou pusesse a gente a cabanir. ok. Cabanilhões não é para não. Não, cabaninho acho que nem sequer é a palavra, mas tudo bem, mas a minha mãe é a pessoa que inventa palavras. Ok? Então está tudo certo. Portanto, a minha mãe, a minha mãe se quer saber se vocês tiveram relações sexuais, a minha mãe vai perguntar: houve Cabanhar. chuva? Houve chuva? Ou então cambalhotas. É cambalhotas ou houve chuva? Mas tudo bem. Agora a minha outra pergunta é: como é que tu já falaste, portanto, isto no outro episódio, no especial, mas hum, a capacidade mediúnica que eu tenho vem também de ti. E o que eu sinto muito é, pronto, vem de tua mãe. E depois é o facto de que eu sinto que eu, ao estar a trabalhar isto e estar a fazer o que eu estou a fazer, de alguma forma, tu também estás a trabalhar. Também estás Eu a, sei, a desenvolver isso. Eu eu sei. sei. Como é que tu sentes isso? Sinto que cada passo que dá, eu também dou Boa. à frente. Pronto, Eu só que, não estamos sozinhos. não, não, não. Pronto. Eu vejo-me em ti e tu vês-te em mim. Sim. Que lindo. E agora como é que tu sentes? Porque eu ontem liguei-te a dar uma notícia, uma novidade que as pessoas já sabem, que em setembro vai haver uma feira onde o filho vai fazer uma ação de grupo para Dia uns 9, dia 9 de setembro, exatamente. Portanto, as pessoas ouviram isto no início do episódio, portanto, se voltarem lá atrás, está lá a dizer disto tudo, mas a questão é como é que tu sentes. ah, eu sei que isto pode parecer uma coisa clichê, mas o sucesso é literalmente aquilo. O sucesso dos filhos é o sucesso dos pais. Tu ficas feliz em eu estar de alguma forma a ser reconhecido pelo trabalho que eu estou a claro, fazer. eu imagino-te a falar, já ainda não aconteceu, mas imagino-te a falar na palestra. E um monte de pessoas a ouvir e depois bater palmas e tu ficares com a lagriminha no canto do olho, todo emocionado, e eu cá deste lado todo inchado. Pronto. E a minha mãe é bruxa, porque realmente isto é o que acontece. Já tudo certo, ok. Ok. Olha, mãe, amo-te muito. Eu, Estou eternamente grato a ti. Sei que há muitas vezes a gente bate cabeça com cabeça, mas sabes que da família toda, tu foste sempre a pessoa que sempre lá esteve perto de mim. E se eu estou a aprender a aceitar-me, tal e qual como sou, portanto, no bom e no menos bom, é porque eu também tive uma mãe que sempre esteve lá para mim, ok? Tu, acima de mãe, sempre foste muito companheira. Eu tenho um amor enorme por ti. E se eu pudesse dedicar a minha vida a salvar-te ou estar sempre junto de ti, eu estaria. eu Não sei. a salvar-te como meu Deus tem que salvar a minha mãe, não, mas acho que era. Eu hoje tive uma sessão, no dia em que estamos a gravar isto, eu hoje tive uma sessão
com uma senhora jovem que os pais faleceram. A mãe faleceu recentemente. E ela, desde então, ela tem 40 e poucos anos e ela pensa, o que é que eu estou aqui a fazer? E eu sei perfeitamente que na altura em que tu fores embora, eu sei que a morte não existe, eu sei que vou lidar contigo sempre, mas vou sentir tanta falta do teu toque, do teu abraço, de irmos passear, de eu estar a agarrar-te e tu dizer, Bruno, vou cair! E quando não vais cair nada, porque o filho não deixa com que tu caias. E então, é muito isto. E só o facto de foi tu és o pilar essencial para o que eu faço hoje, porque tu és a pessoa que sempre me deixou confortável a falar das sombrinhas que eu via e das dores que eu sentia, ok? Então é muito isto. Por falar nisso, tens alguma história divertida sobre as dores que eu sinto ou os problemas, ou os problemas de saúde que não são meus? Não, tendo aquela de nariz, não. Tendo aquele nariz, como assim? Da senhora que o marido tinha falecido com. Ah, sim, pois Era foi, mais recente. pois foi. Não, mas por exemplo, então os quistos. Quando eu tinha quisto, Oh, meu Deus. Buracos fora do normal, que na altura da operação desaparecem. pronto, basicamente o Bruno fica com quistos, vai ao hospital e no dia da cirurgia desaparecem. O Mas não sou Bruno, fixe, o filho. Bruno, É não, buraco é, contrário. não, mas estava a falar do buraco na garganta. Que eu estou a falar Pois. do quisto que eu tive, e depois, passado um tempo, também tive um buraco na garganta, coisas Pois. assim, pronto, e depois Isto é disso. uma coisa de fora, não é? E Ah, buraco é uma coisa, é o vulcão. pois. Então pronto, mas olha, é isto. Então estou eternamente grato a ti. Hum, Amo-te muito, muito, muito. muito, E muito, acho muito. que se eu estou de alguma forma a ser reconhecido ou a ter sucesso pelo trabalho que eu estou a ter, isso tudo dá-se graças a ti. Portanto, Obrigada. muito, muito obrigado por todo o apoio, por todo o carinho. Tudo bem, filho. Tens alguma mensagem para entregar às pessoas? Algum conselho? Nunca desistam. O que hoje parece cruel, amanhã será uma luz divina. Ai, adoro esses teus insights, essa a minha É inspiração. claro. Estás-me a fazer, agora estão a apetecer ir ligar para a Kátia, que é a minha tatuadora, e dizer-me, tatua aqui Amor de Bem 74. Portanto, acho que, Tadinho. acho que é isto. Portanto, olha, muito obrigado por ter estado aqui. Amo-te muito e acredito que as pessoas também vão gostar muito, muito de te conhecer. Portanto, obrigado. Obrigada, Eulino. E assim terminamos o Descobertas de hoje. Não se esqueçam de deixar o vosso like, partilhar com os vossos amigos e familiares e de comentar o que sentiram. Para qualquer assunto relacionado com marcação de sessões, podem entrar em contato comigo via telefone 93 468 0034 ou pelo Instagram, o Bruno Monteiro. Encontramos-nos na próxima semana e não se esqueçam, a morte não existe. Até breve.